Beleza aí? Já deu, Alexandre? Escutou? Então vamos lá. Muito. Pode cortar? Eu ia falar boa tarde, não tem que. Esquece. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que vocês vão Não dá para assistir. falar de conversar de novo, porque eu não sei onde tá. Não tem problema, só fazer corte. Fazer corte, então tá bom. Então tranquilo. Prezados amigos de viagem, saudações. Nós estamos aqui para conversar sobre a preparação para ser um agente de forças especiais. Nessa condição, nós estamos com um convidado muito especial, Caveira 29, especialista em não só em ter passado, se preparado para isso. Nós vamos falar bastante sobre esse aspecto, mais especificamente no nosso segundo momento, que nós vamos falar dos problemas relacionados a não se preparar para um teste como o COESP, por exemplo, ou outros das forças especiais, quais as consequências que isso tem e como se preparar definitivamente para esse tipo de teste. E hoje nós vamos comentar e dar subsídios para que vocês entendam a necessidade de preparação para um agente de força especial. O que é cobrado desse personagem, desse profissional? Mas antes da gente entrar na parte técnica e passar a palavra para os meus convidados, vamos nos apresentar, né? Sou o professor Carlos Fetti, da Universidade Federal de Mato Grosso, trabalho com UNCLAS já há mais de 40 anos. E temos aqui o convidado, o Caveira, que é sexto dan de judô, terceiro dan de jiu-jitsu, faixa preta também de sambo, está introduzindo a modalidade aqui no estado, que é mais uma novidade que a gente tem. Temos também aqui o Igor, que vai fazer algumas considerações e também perguntas, que está bastante voltada para o público e com a expertise que ele tem de lutas. Ele é faixa marrom de kickbox, é instrutor de Jeet Kune Do e personal fighter, né? Então está atuando no mercado, tem algumas coisas importantes dessa preparação que serve para a finalidade de você utilizar no mercado, enfim, e também a formação de lutas que é utilizada para preparação de agentes especiais. Então vamos conversar aqui passando a palavra para o nosso amigo. Isso aqui é um bate-papo, então nós vamos estar trocando ideias e tentar trazer não só conteúdo, mas tentar trazer para vocês também um formato que fique mais à vontade, mais fluido, aquelas curiosidades que a maioria das pessoas tem e que saem em conversas de botequim, enfim, roda de família, assim por diante. Só que a gente vai tentar dar também uma resposta técnica, uma resposta baseada em informação do que é necessário para esse tipo de agente. Então, Caveira, contigo. Bom, agradecer ao professor a oportunidade de poder participar desse bate-papo e auxiliar, né, na formação dos futuros profissionais de educação física e futuros policiais ou pessoas que porventura tenham a oportunidade de assistir esse podcast. O que a gente tem que falar? Em princípio, as operações especiais em qualquer área, tanto faz policial como militar, são os últimos recursos. Por ser os últimos recursos, a gente espera um resultado de excelência, né, em todos os operadores de operações especiais. Como em alta performance de atletas, um atleta para ter um resultado olímpico, para ser um campeão mundial, como todos sabem, sempre busca a excelência. E para buscar a excelência, o treinamento é um treinamento acima da média, né? Requer um planejamento, né? Um treinamento de uma forma adequada para alcançar o objetivo final. Todas as vezes que os operadores de forças especiais vão agir, em princípio, os resultados vão atingir a unidade, segundo plano o Estado, terceiro plano o país. Então, todas as ações e operações de qualquer grupo dessa natureza requerem um treinamento, um condicionamento acima da média, porque os resultados podem ser positivos como negativos, né? Se a gente falar da Olimpíada de Munique de 1972, todo mundo vai lembrar daquela situação onde um grupo terrorista sequestrou os atletas olímpicos de Israel e, infelizmente, levou a óbito a maior parte dos atletas. Nessa condição, ninguém vai
questionar o preparamento, ou treinamento, ou determinadas situações. Então, as ações e as operações de qualquer grupo dessa natureza requer uma qualificação, um treinamento e uma especialidade acima da média. Porque, como eu falei anteriormente, os resultados vão repercutir em vários âmbitos, né? Sim, e sem dúvida é que eu quero chamar a atenção para uma questão que você falou, e depois seria interessante definir isso, a questão de excelência. Então, a gente fica pensando em excelência somente na alta performance, só atleta olímpico, ou se a gente pensar no lado empresarial, aquele mega empresário que tem um negócio gigante, ou na questão dos militares, das forças especiais, e assim por diante. Mas eu queria chamar a atenção que o resultado de excelência, e a gente pode usar uma outra definição, é você tentar aproximar daquilo que seria o significado de sucesso, que é você levar a vida que você gostaria. Para você levar a vida que você gostaria, você precisaria fazer, por isso que eu brinco sempre, nem é brincadeira, é meu cumprimento, que eu falo, caros amigos de viagem, é porque a gente está aqui por um tempo, né? E esse tempo ele tem um início, um meio e um fim, né? Ninguém sabe quando vai ser. Então esse tempo tem que ser bem aproveitado. E o aproveitamento do tempo de forma adequada que desenvolve esse estado de excelência que vai levar você para um outro estágio. Então a gente está falando aqui de forças especiais, vamos voltar nesse assunto em específico, mas serve para qualquer área. Se eu quiser ter uma excelência no relacionamento, se eu quiser ter uma excelência na minha produção profissional, se eu quiser ter uma excelência como saúde, eu tenho que ter algum tipo de disciplina, e seria interessante você definir isso aí, talvez colocar até o Alexandre buscar aí o PowerPoint, e colocar a definição e fazer alguns comentários sobre isso, que eu acho que seria ilustrativo para quem está assistindo a gente. Pode passar. Mais para frente. Tem uma definição bem simples e é bem tranquila da gente observar o que é excelência. Pode passar, Alexandre. Pode passar. Pode ir mais. Pode ir. Beleza. Pode ir. Aí vai aparecer. Bom, aí a gente pode observar. É uma definição bem simples, né? O que vem a ser a excelência? Como o professor falou, excelência é você tentar... Caracteriza o que é excelente, né? Ultrapassa as expectativas do normal. Possuir um grau máximo de habilidade na execução de uma tarefa. Então, como o professor bem disse, excelência é você fazer o melhor da melhor forma, né, uma determinada tarefa. Por exemplo, você dirigir um carro de Fórmula 1, um Ayrton Senna dirigindo um carro de Fórmula 1 naquela época. É uma coisa que é acima da normalidade, não é qualquer ser humano que não tem uma preparação específica, e isso requer um treinamento específico, uma qualificação, uma capacitação técnica. Se a gente falar de marketing, a gente vai ver que excelência também requer determinadas coisas, né? Aí a gente tem que observar o público que a gente vai vender, a paleta de cores, determinadas coisas. Então, excelência, numa condição bem simples, é você fazer da melhor forma possível uma determinada tarefa. E como que você consegue isso daí? Existem algumas formas para você adquirir esse tipo de excelência, né? Para você conseguir fazer uma tarefa da melhor forma possível. Aí entra o planejamento e um treinamento específico, né, militar de forma correta. Eu acho interessante, vamos chamar o Igor para a conversa. O Igor começou lá conosco, né, já está há mais tempo, ele tem toda a história dele anterior a isso, mas começou conosco o nosso convívio lá pelo programa Lutar. Dava aula com bolsista, enfim, e depois foi ganhando no mercado, né, um mercado crescente, né, que chegou mais ou menos aí no teto do que você está dando conta hoje de atender, né? E inclusive de valores. Não precisamos falar de valores aqui, para não precisar colocar a tabela. Mas enfim, foi uma coisa que financeiramente te deu um retorno. Como é que você trabalhou isso? Eu acho que essa era uma boa experiência, porque você estava como, vamos colocar assim, entre aspas, um simples monitor do programa da universidade, e hoje você está sendo bem absorvido pelo mercado e está tendo uma procura dentro desse conceito aí que o Caveira acabou de falar, que está sendo avaliado pelo avaliador mais rigoroso, né, que é o consumidor.
consumidor final. Comenta um pouco sobre isso, que acho que é interessante. Somente só completar que, aqui, principalmente para quem está se formando e quem está formando como professor de educação física, e também nas outras áreas de luta, professores de uma forma geral, que se você não buscar esse tipo de situação, o mercado vai fazendo a sua própria seleção. Claro, obrigado, professor. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo aí. Não, sim, exatamente. Comecei sendo monitor do programa Lutar. Até então comecei com a atividade de dar aulas de luta depois que comecei o curso de graduação. Até então manter ativo e tudo mais quando está na faculdade. Mas esse foi um mercado que eu acabei descobrindo. E como o Caveira disse aí sobre a excelência. E muitos, até mesmo dentro das artes marciais, ficam preocupados exatamente com isso. Você tem que ser excelente atleta. Ok, aí depende. Você quer ser atleta? Primeira pergunta que você tem que fazer. Você quer ser atleta? Eu busquei não ser atleta, então sempre estar dando aula, treinando. E isso, você tem que ser excelente nessa área, de ensinar. Entender o que o seu aluno quer, o que ele busca, saber. Então, as dificuldades, nem todo mundo tem as mesmas habilidades, mesma flexibilidade, mesma força, mesma resistência, e saber adaptar treinos. Então, acho que isso é a prática constante e sempre buscar conhecimento, né? E não se limitar só à parte técnica de luta, e sim ao conhecimento do corpo, da mente. E nisso você como que eu disse? Você vai se profissionalizando nessa área. Então, e com isso você vai ganhando mercado e nome. Igual exatamente o professor falou. Você começa lá embaixo e vai construindo, né? E isso o mercado vai te abraçando nesse quesito, né? Então, essa é um pouquinho do que eu estou passando aí, que eu estou construindo aí ao longo do tempo. Eu acho que como é uma carreira a se seguir, é uma visão, uma construção, eu acredito até que na força policial da mesma forma. O cara, quando ingressa, ele pode ser na polícia militar ou qualquer área, então ele já tem uma visão e tem que ir treinando para isso, né? Então já tem que se ir preparando, se adaptar, porque o treino não é de uma hora para outra, né? E como que funciona esse treino, por exemplo, Caveira? Se eu quiser, vamos supor, entrar para a PM e ser do BOP, o que eu tenho que fazer? Então, como eu falei anteriormente, né, o BOP é uma unidade da Polícia Militar que trabalha com operações especiais. O pré-requisito para você participar das forças especiais é você ser policial, né? Em princípio ter mais de 5 anos com uma conduta ilibada, preencher os requisitos e posteriormente é feita uma seleção. Você se candidata, você sendo policial de qualquer unidade, você se candidata a fazer parte do BOP, é feito uma análise do seu currículo e posteriormente, depois de um teste psicológico, testes físicos, você ingressa no curso de operações especiais, que é um curso que dura de 4 a 6 meses, né, com o objetivo de qualificar os policiais para trabalhar nas inúmeras áreas de operações especiais, que são elas, né? Mandatos de busca e apreensão federal, negociação, ocorrências com explosivos, uso de tiro policial de precisão, assaltos táticos e outras táticas e técnicas policiais. Então esse curso é o quê? Para capacitar o policial, né? Para dar um norte para ele saber operar com os equipamentos e saber fazer as intervenções necessárias quando fizer uma dessas ocorrências que eu citei para vocês. Como é uma unidade de operações especiais, a doutrina que vem desde 1940 daqui na CARE, que vem dos comandos ingleses, emprega que cerca de 10 a 20% dos ingressos concluem o curso. Por que o número de desistentes é alto? Às vezes, a maior parte das vezes, é devido à preparação, má preparação, né? O curso é um curso difícil, mas é um curso que
quando planejado, quando treinado da forma correta, com certeza o policial ou o concorrente vai conseguir um êxito. Se o treinamento for feito de forma inadequada, e a gente vai falar no decorrer de treinamento policial militar continuado, a possibilidade de não ter êxito é maior. Como em qualquer coisa que você for fazer. Se você quer ser um bom professor de educação física, você tem que se dedicar, tem que se empenhar, tem que procurar novos conhecimentos, né? E a vida é um constante aprendizado. Após a formação do curso, o policial passa por um período de adaptação, que ele vai praticando, participando das operações. E eu arrisco dizer, nesses meus 20 e poucos anos que faço parte do BOP, que o treinamento continuado e a capacitação e a formação do policial, por vezes, demora às vezes mais do que só o período de curso. Às vezes 2, 3, 4 anos, né? Depende do número de ocorrências, depende da qualificação. A rotina do batalhão de operações é uma tríade: treinar, operar e dar treinamento. Então, nessa tríade, você operando, você está aprendendo, né? Você dando treinamento, você está aprendendo, porque toda vez que você está dando treinamento, você está estudando, você está se aperfeiçoando. Operar dá treinamento, né? E treinar. Então, esse período é contínuo. O treinamento, tanto técnico como tático do operador do BOP, é contínuo. Enquanto ele faz parte das equipes, ele tem que manter esse tipo de treinamento para dar aquele resultado que a gente falou, que é a excelência, né? Ninguém na população, na sociedade, vai querer saber das dificuldades ou das situações. O objetivo do BOP e das Forças Especiais é uma tropa de último recurso. Então, o resultado tem que ser o mais aceitável possível. E, para isso, o treinamento é continuado. Excelente. Buscando um resultado assim, de excelência, na seleção de vocês, tem algum perfil que vocês preferem ou alguns que excluem, tanto perfil psicológico, físico? Tem alguma coisa pré-determinada nesse quesito? O perfil psicológico, a gente tem uma sessão de psicologia que é feita por policiais do BOP. Desenvolvemos um perfil aproximado, né, com determinadas características, para identificar um policial que tem as capacidades psicológicas para operar. Como a gente falou anteriormente, a gente vai trabalhar só em últimos recursos. Então, aspectos psicológicos também são de grande importância para o policial, como a gente vai falar posteriormente. Então, existe sim um perfil, é feito um teste psicotécnico, né? Ah, mas eu sou policial, eu já passei no teste psicotécnico. Tudo bem, você fez um teste psicotécnico para você ser policial. Mas para você agir numa situação atípica de operações especiais, ser um sniper, mexer com explosivo, é um outro perfil, né, mais específico. Então, existe um padrão, um perfil estabelecido pela seção de aspectos psicológicos do BOP. Você passando nesse teste psicotécnico, psicológico, você vai fazer os testes táticos e técnicos, que imbuem testes de tiro, exercícios específicos que o policial vai ter necessidade de fazer na operação, e posteriormente um teste físico. Como as operações são operações atípicas, se faz necessário sim uma capacidade física acima da média. Então, tem um teste físico, e após todos esses testes, o policial ingressa no curso de operações especiais. Então, Caveira, o que eu acho interessante você dar uma abordada para o pessoal ter uma ideia do referencial, de onde que está sustentado, porque muitas coisas as pessoas fazem em treinamento, e nos policiais não é diferente. A gente, todas as vezes que é chamado para dar essa palestra da rabdomiólise, que nós vamos, na nossa próxima reunião, vai estar discutindo mais a fundo esses aspectos técnicos, né, da rabdomiólise e a fundamentação fisiológica disso, mas muita gente faz de forma empírica, né? Vai fazendo na tentativa e erro, e já existe uma sistemática testada, né? Já tem alguns planejamentos que já sabem que funcionam melhor do que outros, e que vocês têm umas estratégias voltadas para que a quantidade de erros seja menor, né? Isso a gente já faz na parte do esporte, já tem planejamento. Obviamente que a gente não tem 100% de todas as respostas,
mas a quantidade de erro nossa é muito menor hoje do que era algumas décadas atrás, porque a ciência avançou, traz mais informações. Não só a ciência do treinamento, a ciência nutricional, mas também a ciência comportamental que vocês utilizam nesse planejamento. E você tem um material que é interessante você dar uma mostrada e falar sobre isso, que é a primeira preparação, e aí eu já vou te passar a palavra, que é o que eu sempre falo para os meus alunos. Qual que é a primeira preparação? É a preparação mental. Porque você só faz alguma coisa que você está motivado. Desde vir para a academia, se eu quero emagrecer, se eu quero melhorar meu condicionamento, se eu não me decidir a fazer isso, eu não vou quebrar aquela barreira que nós já discutimos algumas aulas aí com os alunos, que é a mudança de comportamento, que nada mais é, em termos mais técnicos, do que uma nova neurogênese, eu criar um caminho neuronal diferente. Eu mudo o comportamento a partir desse treinamento. E como isso já tem estudado, esse planejamento, acho que é interessante você falar, porque para quem quer fazer alguma coisa assim, ele tem que estar consciente que ele tem que criar um modelo de comportamento mental diferente. Não adianta ele continuar achando que vai ter o mesmo tipo de mentalidade e vai ter resultados diferentes. Aquela história do Einstein, fazer a mesma coisa e esperar que o resultado vai ser diferente. Então, a primeira coisa é ele se preparar nesse aspecto. E aí ninguém melhor do que você para comentar sobre isso. Alexandre, põe na parte da palestra lá, avança. Ele assim já entra direto, né? Já. Tá. Volta. Bom, pode passar. Passa. Aí deixa nessas atribuições. Volta mais uma. Atribuições essenciais, né? Como eu falei, né? O BOP trabalha em situações atípicas, né? A gente pode ver aí no Data Show, né, na projeção aí, combates contra o crime organizado, operações visando resgate de reféns, combate ao terrorismo, gerenciamento de crise, desarmamento de explosivos e artefatos, proteção de autoridades, operações de resgate e combate de patrulhamento rural. Passa mais uma. Beleza. Em todas essas situações existem fricções de guerra. O que é isso, fricções de guerra? É um ambiente operacional, né? Fatores que vão influenciar em qualquer operação. Opinião pública, considerações legais, características das missões, capacidade do inimigo, tipo de engajamento, horário da missão, clima, terreno, elementos de risco. Pode tirar. Quando você vai fazer uma determinada operação, como a gente falou anteriormente, clima. Uma coisa é você fazer uma operação de dia, outra coisa é você fazer a operação de noite, em chuva, em ambiente fechado, em ambiente confinado. Então, como o professor falou, os aspectos psicológicos são importantes. Se o policial, o operador, não está numa condição psicológica confortável, existe até aquela teoria do invertido, né? Que é estudado por vários psicólogos, né? Em esporte, em capacidade de alta performance, que fala quando você tem uma alto poder de estresse ou alto tédio, o resultado é ideal, né? Então, geralmente atletas de alto rendimento, jogadores de futebol, atletas de capacidade olímpica e operadores de operações especiais têm que ter uma capacidade mental e um equilíbrio emocional, porque não sendo isso, por mais condicionamento e capacidade física e treinamento, isso daí vai alterar no resultado final. Se você tem uma alta dose de estresse, se você tem uma alta dose de adrenalina ou coisas parecidas, vai interferir no resultado final do atleta ou do operador de operações especiais. Então, qual é o ideal? É você estar numa condição média, um equilíbrio. Como que você adquire isso daí? Através de exercícios, através de condicionamento, né? Através da preparação. Vários estudos falam que atletas, né, que têm a capacidade, que têm resultados melhores do que outros, são mais equilibrados, né? E aí o professor bem sabe mesmo e pode falar para a gente sobre isso, que o estresse e
determinadas formas de não equilíbrio resultam fisiologicamente no resultado, né, professor? E aí, o professor pode até falar pra gente sobre estresse, né? E situações que psicologicamente causam estresse e interferem no resultado, né? Excelente, Caveira, exatamente. Para quem quiser até ter mais informação, tem já um material desse nós discutimos para os alunos aí da graduação na última aula, e ele está disponível no YouTube, que a gente fala de neurogênese. Que nada mais é do que você trabalhar, e a primeira situação que a gente cita lá é essa lei de Erickson e Dodson, que o Adalberto acabou de citar aqui, que é a tal da teoria do invertido. Num extremo, à esquerda do gráfico, você tem o ócio, a letargia, a não vontade de resposta, etc. No outro extremo, lá direito, é o estresse. É muito conhecido a síndrome de burnout em profissionais da educação, principalmente, que é um estresse muito elevado, baseado naquela resposta exacerbada de você assumir responsabilidades demais, ver que não dá conta e você não consegue ter uma resposta otimizada. E a resposta otimizada é a do meio, onde a gente chama de estado de fluxo, onde as coisas fluem com mais energia, com mais disposição e com mais facilidade. O mesmo esforço resulta em resultados muito superiores e melhores. Isso os atletas trabalham muito, é até a condição básica sine qua non para ele ser um atleta de alto rendimento. Ele lida com estresse muito parecido com o estresse de guerra. Já tem pesquisas com atletas olímpicos mostrando que o único estresse similar ao que eles chegam é o estresse quando o cara está submetido a uma situação de guerra. Então ele tem que trabalhar com esse nível de pressão e de cobrança muito elevado. Outras cobranças também nos negócios, já tem estudos que mostram que quando eu trabalho com esse controle, eu tenho resultados também melhores. E nessa aula a gente chama a atenção dos esportes que estão na base para eu manter esse controle otimizado. Significa que se você não treina, você não tem como ter esse controle emocional em nível otimizado. Você não tem como ter essa resposta ao estímulo adrenérgico que todos nós temos hoje pela resposta de luta ou fuga, mas nem sempre você precisa usar isso, como era uma resposta ancestral, né? Nós evoluímos assim para nos defendermos, mas hoje você tem um estresse porque tem um problema no trabalho, porque tem um problema no financiamento, brigou com a mulher, qualquer outra situação. E se você não treina, você não tem o mínimo de resposta para a descarga adrenérgica que o sistema nervoso está recebendo constantemente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o treinamento, o jogo, ele te ensina a obedecer certas regras, né? Se você é um atleta, você segue as regras ou você está fora. Então isso é um fator disciplinador. Na área militar é muito, muito similar. Você tem que ter comportamentos de grupo. É só o time que resolve o problema, não é o indivíduo sozinho. Então eu preciso ter esse comportamento de grupo. E os esportes ensinam muito isso. E as lutas em especial, porque a luta é uma tomada de decisão muito rápida. Eu tenho que agir em fração de segundo contra a ação do meu adversário. E tem mais o fator surpresa, porque por mais que eu e o Caveira aqui nos conhecemos desde que ele era criança, na próxima oportunidade eu vou mostrar a foto dele e eu vou provar que eu já fui maior que ele. Algum tempo atrás. Nós já nos conhecemos há muito tempo, mas toda vez que a gente vai treinar, eu não sei exatamente o que ele vai fazer, nem ele sabe exatamente o que eu vou fazer. Então é sempre uma tomada de decisão momentânea, e que isso treina o seu cérebro para lidar com situações inusitadas, que aqui não era o que eu planejei. Às vezes eu faço todo um planejamento e ele fez uma estratégia que eu estava esperando que fosse diferente, e eu tenho que refazer isso na hora. Então a luta, isso é regular, é parte do dia a dia, da rotina. Então ela tem muita coisa para contribuir como base de um alicerce de treinamento para esse tipo de finalidade, que seriam, no caso, forças especiais, né? E, obviamente, para outras coisas todas que envolvem qualquer tipo de defesa pessoal, né? Alexandre, se quiserem... põe mais para frente lá, mas não precisa lançar ele não, só passa ele aqui e vai passando. Vai passando, ainda não precisa pôr ele lá, pode passar. Isso.
Qualidades exigidas. Pode projetar essa parte. Bom, falando posteriormente, continuando falando sobre treinamento físico-militar, né, e continuado. Essas valências, como o professor bem disse, são importantes para a formação de um operador de forças especiais. E aí estão elas. Como eu disse anteriormente, as capacidades físicas têm que ser acima da média. Então, todo operador de forças especiais tem que ter valências físicas como resistência, velocidade, força, coordenação, flexibilidade e equilíbrio. Essas valências só são adquiridas através de um treinamento continuado. Não tem como você ter força, resistência, flexibilidade em determinadas valências físicas se você não tem um treinamento continuado, né? Isso é impossível, né? Mesmo que o cara tenha uma capacidade física acima da média, mas você adquire o que a gente falou anteriormente de excelência, né? Através de um treinamento continuado. Como o professor falou, a parte de estresse ou a parte de tédio modifica as ações metabólicas, né? Fisiológicas e bioquímicas do indivíduo. Então, nas capacidades físicas, as adaptações estruturais também são importantes para a formação de um força especial, porque ele vai trabalhar sempre no limite do limite. Então, ele tem que ter ossos bons, musculatura boa, articulação boa, né? Nem sempre você tem o biotipo para determinado tipo de operação, mas isso é treinável também, né? Se você treinar, se você, como o professor falou, se preparar, a possibilidade de você conseguir o êxito é grande. Tem que ter uma consciência motora acima da média, né? Pode botar lá. Tem que ter uma consciência motora acima da média, né? A gente está vendo ali. Aqui a gente vai ver para fazer determinadas ações, rapel, mergulho, você tem que ter estabilidade e saber ter manipulação nos movimentos. Então tem que ter também uma estabilidade emocional, né? Como a gente falou, o cara vai trabalhar em situações atípicas. Então tem que ter um autoconhecimento, né? Autoconfiança, poder de concentração acima da média, determinação, disciplina, que são características que você adquire e você também pode treinar. Um raciocínio analítico, né? Uma percepção contextual. O operador, como o professor falou, tem que tomar decisões em frações de segundos. Então tem que ter um raciocínio analítico rápido. Às vezes, em fração de segundo, ele tem que executar um tiro, ou fazer um assalto, ou fazer um desembarque. Então, é questões de segundo. Criatividade, adaptabilidade, praticidade nas operações. A maior parte das vezes, por mais que tenha treino técnico, você vai fazer coisas que sejam práticas, né, e mais simples, né? Um valor moral, que nas ações que a gente vai desenvolver, características morais são essenciais, como comprometimento, honra, lealdade, senso de justiça e honestidade, né? Beleza, Alexandre? Pode deixar no pequeno aqui, só no outro, só para a gente ter uma noção. Então, para essas valências físicas e essas valências emocionais são interessantes e fazem parte da formação. Então, o treinamento físico militar é continuado e também leva aspectos psicológicos. Se a gente falar, como o professor falou, sobre aquele ciclo de Oda, né, é um mecanismo importante que a gente usa na formação das forças táticas. Por quê? O ciclo Oda hoje é utilizado em marketing, segurança pública, privada, ações de inteligência, negócios e marketing, né? Mas foi desenvolvido, em princípio, em 1950, entre 1953, por um coronel americano que se chamava John Boyd. Ele desenvolveu, na Guerra da Coreia, essa guerra que foi de 50 a 53, um ciclo que teve esse nome de ODA. A gente pode ouvir esse ciclo também por outros acrônimos, como Loop, Ciclo. O que acontecia? Na Guerra das Coreias, os Estados Unidos tinham aviões que eram definitivamente bem inferiores aos aviões dos coreanos. Os aviões americanos eram aqueles aviões F-86 Sabre, que tinham uma capacidade bem inferior do que os MiG-15, que eram fornecidos pela antiga União Soviética. Tinha mais velocidade, mais poder de manobra.
Mas, apesar de toda a capacidade bélica e capacidade de ações maior dos MiGs, esse coronel desenvolveu um ciclo que chamou ODA. Esse ciclo consistia em uma situação que dizia que você tinha que primeiro observar, depois você tinha que orientar, decidir e agir, né? Nesse ciclo de observar, orientar, decidir e agir, em proporção, depois que ele começou a trabalhar esses aspectos psicológicos nos pilotos americanos, a porcentagem de abatimento das aeronaves era 10/1. Então, 10/1 num avião de capacidade menor, de tecnologia menor, é muita coisa, né? Então, esse tipo de técnica, né, foi utilizada e é utilizado hoje em marketing, segurança privada e segurança pública. Quando a gente fala de ciclo ODA e treinamento, né, e aí a gente pode estender para tudo, para forças especiais, para marketing, para aula, para tudo que é tipo de situação. Quando a gente fala disso, a gente vai enfatizar uma coisa que é importante. Condição situacional. A condição situacional é a condição que você está em determinado momento. Então, a gente não pode apartar o ciclo ODA do código de cores de Cooper. Todo mundo já deve ter ouvido falar desse código de cores de Cooper. Que Cooper foi um mariner americano que desenvolveu um código de cores que fala sobre atenção. Vai o amarelo, laranja, vermelho, né? Branco, amarelo, laranja e vermelho. Essas cores são utilizadas em público, privado. Então, essa situação, condição situacional que o coronel americano desenvolveu, está ligado à atenção. Então, toda vez que você observou, né, você orientou e você vai tomar uma decisão, para tomar uma decisão, você tem que estar sempre, segundo o coronel americano, na condição amarela ou laranjada, que é uma situação de atenção acima da média. Então, se você estiver, e aí entra naquela condição que o professor falou, se você estiver numa situação de tédio, tranquilidade, você nunca vai estar na condição de atenção. Então, para você tomar determinadas decisões e ter um resultado acima da média de excelência, você tem que estar sempre na condição amarela ou vermelha. E para você estar na condição, amarela ou laranja, e para você estar nessa condição, amarela ou laranja, você tem que estar concentrado, né? Você tem que estar com a atenção acima da média, focado, né? Com objetivo específico. Essa condição de tomada de decisões, ela pode ter dois fatores. Um fator consciente, um fator subconsciente. O fator consciente é quando a gente tem um tempo específico, né? A gente pode tomar uma decisão. Por exemplo, a gente vai fazer uma prova, o professor sabe bem daqui 3 meses. A gente pode planejar, preparar, né? Estudar, ver a melhor forma, como que a gente vai perder peso, como que a gente vai ganhar massa magra, qual que vai ser nosso treinamento, se vai ser de força, se vai ter de resistência. Isso é um treinamento consciente. Mais determinadas ações, e principalmente em operações especiais, são tomadas de forma subconsciente. E subconsciência, como o professor falou, entra na parte de memória muscular. Então, você vai adquirir uma tomada de decisão subconsciente, né, em determinadas coisas. Luta ou operações especiais, através de determinadas características, que são elas. Treinamento continuado, né, condicionamento, aquelas coisas que a gente falou. Então, todos os recursos e as formas que a gente tem, que já foram estudadas, são utilizadas na formação do operador de operações especiais. Perfeito, excelente aula aí pra gente. Com certeza, aprendendo muito. A gente aprende bastante. Então, nesse quesito que deixou bem explícito aí, que o treinamento continuado que faz toda a diferença, esse treinamento também esse treinamento continuado em artes marciais, o que é mais específico desse treinamento continuado? O treinamento continuado consiste na parte técnica e tática, né? Alexandre, tem uma parte lá de, acho que de treinamento, vai mais pra frente. Pode ir passando ainda. Pode ir.
Não, TTP. Isso. Pode pôr na tela. Tá. Treinamento tático policial. Vocês vão ver na tela aí, né? Os treinamentos de forças especiais têm essa característica. TTP são treinamentos táticos policiais. Conduzem um ciclo ali que a gente está observando, vocês estão vendo na tela. Locomoção, estabilidade, manipulação, né? E movimento. Para você fazer determinados movimentos, a capacidade individual está ligada a valências intelectuais, físicas e psicológicas, como eu falei anteriormente, né? Quando uma tarefa é mais complexa, uma tarefa pode ser complexa ou simples, digo. Então, o treinamento continuado e o treinamento de luta, o treinamento tático e técnico vai fazer diferença no resultado final. Qual que é a vantagem do treinamento de lutas, né? A gente pode observar nessa figura lá que quando primeira parte no deslocamento ou na locomoção, primeiro lá o indivíduo recebe uma informação, né? Visualizou, recebeu uma informação. Na segunda parte, ele vai o quê? Identificar a informação, né? E a terceira ali ele vai tomar uma decisão, né? E executar as sequências motoras. Pode tirar, Alexandre. Então, esse treinamento tático policial, esse treinamento de luta, ajuda no treinamento tático policial. Por quê? Porque as lutas têm características específicas. As lutas estimulam o espírito de combate, de agressividade controlada, de combatividade. Esse tipo de aspecto psicológico é importante no treinamento de um força especial. Porque nem sempre ele está operando em situações reais. E aí as lutas têm características de estimular aquele espírito combativo, né? Aquele espírito de tomada de decisões rápidas, né? Como o professor falou. Então, isso é importante na formação do operador de forças especiais. Apesar de tendo as características físicas, o treinamento físico, tático e técnico contínuo, esse treinamento de lutas, as lutas estimulam esse tipo de tomada de decisão, que é importante numa operação real. Entendi perfeitamente. E tem nessa parte de treinamento de luta, tem alguma modalidade em específico que vocês treinam mais, o que mais sentiu mais resultado? Por exemplo, a posição de striker, a parte de grappling, né? Então, boxe, kickbox, ali, judô, jiu-jitsu. Nas forças especiais a gente treina todas as modalidades, porque por vezes a gente tem que fazer situações de strike, mas algumas vezes, a maior parte das vezes, a gente faz situações de mobilização tática. Então, é uma mescla de várias atividades, né? Strike, chute, soco, corpo a corpo, né? Nas forças especiais, o treinamento deve ser o mais amplo possível, né? Porque em algumas situações você vai se fazer necessário fazer algumas imobilizações, né? Fazer algumas conduções, e aí da importância de você ter noções de lutas de agarramento ou corpo a corpo. Em algumas situações você vai estar armado e você vai ter que fazer golpes de strike, e aí da importância de você saber como utilizar isso para não causar uma lesão permanente, né? Então, a gente estuda os pontos vitais, que são divididos em pontos imobilizadores, né? Pontos imobilizadores, pontos sangradores e pontos letais. Então, para determinadas situações, por mais que é instintivo da natureza humana você saber socar, chutar, né? Mas se você não souber onde você vai socar, onde você vai chutar, então a gente mescla. Nos nossos treinamentos a gente mescla strike e lutas de combate corpo a corpo para ter um maior lastro no operador. A gente não vai formar faixa pretas, né? Nosso objetivo principal é imobilizar, conduzir e sair da zona de morte da melhor forma possível. Então, todos os operadores têm que ter noções básicas das várias técnicas e lutas de combate. Excelente. E qual que é a diferença de treinamento de luta entre forças especiais e uma polícia convencional? Bom, na polícia convencional, o objetivo principal é imobilizar e conduzir, e os policiais têm várias ações que por vezes se deparam com situações mais corriqueiras,
conflitos urbanos. Então, é interessante para os policiais fazerem técnicas de imobilização, condução, torção, que é o que mais se aproxima das operações de policiamento normal, né? Nas operações especiais, como são situações de assalto tático, que é uma forma de abordagem mais ostensiva e repressiva, dá a oportunidade do operador utilizar outros métodos de treinamento, como pontapés, socos, chutes, de forma adequada. Então, como as ações são mais ostensivas, tem a maior possibilidade e maior forma de você poder utilizar outras técnicas, né? Mas geralmente nos cursos de formação de policiais a gente ensina mais técnicas de torção, imobilização, técnicas de combate corpo a corpo, né, que são mais utilizáveis no serviço normal de polícia. Perfeito. Vamos lá, vamos aproveitar esse gancho para falar de uma coisa que todos vocês aqui já tiveram a experiência, ou o pessoal sabe de quem teve, né? Quando você dá uma parada no treinamento, por algum motivo ou outro qualquer, que não deveria, mas enfim, depois a gente vai comentar qual a fórmula para a gente tentar não cair em tentação, porque muita gente treina o ano todo e nas férias para, o que é um erro, né? A gente chama esse período de transição e não do período de sem treinamento. Mas quando ela volta a treinar, é muito comum que se lesione. Tá? Você já tem experiências, nós conhecemos, né? Sabemos desse risco, e isso ocorre de uma forma relativamente regular com pessoas que são ativas. Eles fazem planejamento ao longo do ano e tal, para um período de férias. Aí nas férias muita gente considera que férias é para não fazer nada e aí não treina, e quando volta é o momento propício para se lesionar. E aí que eu quero já provocar e que vocês comentem a respeito. Por que isso acontece? Qual os principais riscos do retorno? E nós vamos aproveitar esse gancho para falar sobre essa questão do treinamento continuado. É aqui que vocês têm aberto aí, tanto para o Igor como para o Adalberto comentarem sobre do risco de retorno à atividade depois de um período parado. Bom, o treinamento, como o professor falou, tem que ser de forma contínua, né? A melhor forma de da gente não adquirir lesões é um treinamento continuado. Isso é como alimentar. A gente todo dia se alimenta, né? A gente todo dia acorda, escova os dentes. O ideal para que isso não aconteça é que a gente faça da atividade física, do treinamento continuado, uma rotina. Quando que a gente vai parar de treinar? Como o professor ensinou para a gente, nunca, né? Você para de treinar só quando você morrer. E à medida que você tem um tempo ou um período parado, o ideal é você formar de forma gradativa, né? Procurar um bom profissional de educação física, procurar uma pessoa qualificada para que você possa fazer o treinamento de forma contínua. Os excessos, e a gente tem várias literaturas, né, e artigos, os excessos e a falta, sempre como o professor falou, causam lesões. E às vezes são lesões irreparáveis, né? Você pode ter uma lesão articular, como você pode ter uma lesão muscular. A vantagem nos operadores de forças especiais é que, como eu falei para vocês, existe uma tríade, né? O cara está treinando, está operando, está dando treinamento. Então, quem está na ativa, na tropa de operações especiais, tem a obrigatoriedade, e isso é ato de serviço, de treinar todo dia. Então, todo o dia que o policial chega na sua unidade, ele tem a rotina de, primeiro, verificar seus equipamentos, verificar suas armas, seus equipamentos, todos os equipamentos que, porventura, se tiver uma operação, terá que utilizar, né? É feito esse checklist dos equipamentos. Posteriormente, eles têm o treinamento técnico e tático. Como eu falei para vocês, é orientado por policiais mais antigos, que são da seção de instrução, que ficam só para corrigir, ajustar. E o treinamento também é feito o mais próximo da rotina, porque uma coisa é você treinar de calça, de short, camiseta, outra coisa é você treinar coturno, balaclava, capacete, máscara, uma farda preta, 30 kg de equipamento. Então,
a sua capacidade de resposta é diferente. Então, a gente treina o mais próximo da nossa realidade. Então, ele fez esse treinamento na parte da manhã, ele tem um período de almoço, um período de descanso, e a parte da tarde ele faz um treinamento físico, o frequencímetro, respeitando a individualidade de cada um. Então, cada operador do BOP tem um frequencímetro, tem uma carga de treinamento que é desenvolvida pelo policial Queiroz, que é formado também na UFMT em Educação Física, que desenvolve um programa de treinamento para deixar os policiais na melhor forma possível para nossas atividades. Então, qual que é o segredo de não ter lesão? É você treinar continuamente e, se você parar, você procurar um profissional de educação física, uma pessoa qualificada, para te orientar da melhor forma possível, né, para não ter esse tipo de problema, né? Queiroz, só antes de você continuar, Queiroz foi nosso aluno lá no FMT. Um abraço aí pro Queiroz, fazendo um excelente trabalho lá no BOP. É o nosso preparador físico e desenvolveu um sistema de treinamento. Investiu em estudo, conhecimento, pesquisa. Específico para nós. Inclusive, né, professor, a gente está estudando posteriormente alguns exercícios que a gente vai homologar, né, para desenvolver no próximo trabalho da gente, né? Criamos um protocolo de treinamento que desenvolve exercícios específicos que já foram testados, né, e aprovados e analisados no BOP, e a gente vai fazer essas intervenções nos policiais com o objetivo de quê? De não causar esse tipo de situação, né? Com a Polícia Militar, o TIMES, a Universidade Federal e o professor Carlos Fetti, nós vamos implementar na polícia um modelo de treinamento primário e eu acho que inédito nas polícias do Brasil. Vamos colocar treinamento de lutas, né? Exercícios de lutas, né? Como atividade física, exercícios em ambiente aquático, que tem vários textos da literatura que já falam que diminui obesidade, sobrepeso, hipertensão e doenças crônicas, né? E exercícios específicos que a gente estudou e está testando com o professor Fetti para diminuir as doenças crônicas dos policiais, para evitar esse tipo de situação. Policiais com lesões, policiais com infarto, policiais sobrepeso, obesidade e hipertensão. Eu creio que isso vai ser um projeto que vai dar um resultado excelente, né, professor? Sim, com certeza. Excelente. Até só comentar, antes para não perder o gancho, isso é uma parte do trabalho até de doutorado do Tenente Coronel Ferraz, né? Vai defender essa semana, né? Isso, exatamente. Estou na obrigação aqui agora de ler eu sou banca, né? Então eu tenho que ler o trabalho e agora fazer meus questionamentos. E foi aprovado pelo comandante Assis. Então é um trabalho que a projeção, esse aqui é uma primeira etapa, né, que o Caveira está comentando, mas é uma projeção para 10 anos, é um trabalho pensando aí a longo prazo que a gente possa desenvolver um planejamento mais consistente e mais adaptado, mais eficaz. E nisso, já vou aproveitar o gancho antes de passar aqui para o Igor, nisso que a gente tem trabalhado bastante a tentativa de falar com os nossos alunos a eficácia do treinamento, né? A gente às vezes pensa muito, e principalmente em lutas de forma errônea, que treino bom é aquele treino que destrói o cara, treino pesado, né? O cara vai lá e sai todo moído do treinamento. Não que em algumas circunstâncias isso não seja o objetivo do treino, poderá até ser, mas isso não é sinônimo de treino bom. Treino bom é que você atinge os resultados que você quer, né? Se você quer melhorar de condicionamento, se você quer melhorar de técnica, de eficiência, se você quer aumentar a massa muscular, se você quer emagrecer, melhorar de saúde, que ele atinja esses objetivos com o mínimo de efeitos colaterais. Por que mínimo de efeitos colaterais? Exercício tem efeitos colaterais? Tudo tem efeito colateral. O exercício, na verdade, é um investimento, né? Eu tenho um gasto no exercício, eu tenho um ganho na reposição, na fase de recuperação. E ele tem que ser proporcional. Significa que muitas vezes eu faço um treinamento, e na musculação a gente vê muito isso, que o exercício funciona, mas o custo é maior que o benefício. Às vezes você tem uma artrose no joelho aí, precoce,
por alguns exercícios mal conduzidos, e o cara com 30, 40 anos de idade está com uma artrose de idoso, com um joelho de idoso, porque a artrose nesse caso seria um desgaste precoce daquela articulação, ou seja, um processo de envelhecimento precoce daquela condição. Então, essa parte do planejamento é fundamental e muda a qualidade do resultado que você vai obter. Fala aí, Igor. Mudando o gancho da questão das lesões, eu vou falar por mim mesmo. Eu, no início ali da pandemia, começou a quarentena e fiquei sem treinar, como a maioria da população aí. E quando voltei, aquele espírito de que é guerreiro, que voltei recuperar o tempo perdido e tive um estiramento na coxa. Tá dormindo aí, feliz. O operador aqui tá dormindo. Na hora, cara. O operador tá dormindo, dá uma madeira nele. Operador, você acorda. O operador tá torando na hora. Nada, pode só pôr aqui pra ver qual que é a outra questão que a gente tava. O operador passa. Pode passar. Pode passar. Aí. Tá falando. Aí aconteceu. Tive esse estiramento na coxa e isso já tem mais ou menos uns 7 a 8 meses. O prejuízo foi maior que o benefício do treino. Fiz bastante fisioterapia e mesmo assim não voltou e eu perdi muita flexibilidade. Muita mesmo. Eu não consigo mais ter a mesma abertura. Tá difícil essa recuperação. Então foi um prejuízo enorme. Então agora eu estou voltando com um treinamento mais planejado, voltando aos poucos e está começando a melhorar. Mas esse é o risco de fazer algo quando para de treinar muito. E além também do ganho de peso, né? Porque você está ali com constante atividade, um gasto energético, e está consumindo aquele tanto de calorias. Você para e continua consumindo, a conta não fecha, né? Antes de passar para o Caveira, deixa eu puxar 2 ganchos aqui do que o Igor falou, bem rapidamente. Um técnico. Por que isso acontece? Porque a perda de massa muscular é maior do que a perda de gordura. Eu vou dar agora já um depoimento. Eu, quando tive Covid, eu tive problema de insônia, fiquei 8 dias praticamente sem dormir. Eu, em menos de 10 dias, perdi 14 quilos. Eu fui medir o meu percentual de gordura de 17% que eu estava com 102 quilos, com 90 quilos eu estava com 21%. Significa que eu não fiquei mais magro, fiquei mais leve, mas a proporcionalidade de gordura não compensou. Já recuperei praticamente 10 quilos com qualidade, já baixei para 18% novamente, mas voltando a treinar. Então, essa lesão acontece porque a perda de estrutura é muito grande se você fica parado. E você perde funcionalidade. Significa que você tem ainda mentalmente aquela ideia do treino que você fazia quando você parou, mas sua condição física não é mais a mesma. Aí você tem o padrão mental, o físico não responde, você tenta voltar a algo próximo do que você fazia e a lesão vem. Aí, obviamente, que o tempo de recuperação é muito maior. Esse é um ponto. E a segunda consideração dei já o exemplo de mim mesmo em relação à Covid, e entra essa discussão, agora tempo de pandemia e tal, então vou parar o treinamento. Na minha opinião, parar o treinamento não é opção. Você não pode, mas eu tenho risco de pegar se eu for treinar. Quando eu estava de quarentena, dentro do quarto de casa, isolado lá, quando melhorei um pouco, eu já voltei a treinar dentro do próprio quarto. Só estou dando isso como um exemplo, que não é o local que vai me impedir de treinar. Eu posso, se eu não quiser me expor, eu vou fazer um treino isolado, vou fazer um treino em áreas que não tem muita gente, vou fazer funcional, né? Funcional, vou fazer corrida, vou fazer escadaria, alguma coisa em vários lugares que não tem aglomeração, mas se eu parar, eu vou perder função. E tem dezenas de estudos já que nós temos selecionado, eu não vou entrar nesse aspecto agora, na próxima conversa nossa eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa parte vai entrar na parte nutricional e vamos usar o exemplo do Caveira, a preparação que ele fez,
Mas agora entra só como recado. Tem algumas dezenas já de estudos mostrando a importância da atividade física na reabilitação e na prevenção da Covid, porque ela fortalece o sistema imunológico, né? Lógico, não estou dizendo aqui que você vai se expor a ser contaminado, ou você fazendo exercício você está imune. Não, eu estou dizendo que a sua chance de se recuperar, estando bem condicionado, é maior. E tem mais um dado importante sobre isso. Qual é, em geral, a causa de óbito que a Covid leva? É por problema respiratório. Né? A pessoa morre por falta de ar. E, obviamente, se você tem uma musculatura respiratória, uma troca gasosa, um pulmão mais eficiente, a sua chance é maior do que o indivíduo que está descondicionado. Então, parar de treinar não é uma opção boa nessa situação que a gente está. Treine com segurança, mas tem que fazer o treinamento. Põe esse daí na tela, Alexandre. Como o professor falou, né? Além das alterações físicas, né? A falta de treinamento e o treinamento de forma... No tempo que você parecia parado, sem treinar, e voltar de forma inopinada, sem determinadas qualificações, sem determinado planejamento, causa alterações não só físicas, mas biopsicológicas, né? E aí a gente pode ver aqui nesse quadro, né, que a falta de treinamento propicia esse tipo de situação. Em primeiro plano, a gente, quando para de treinar, tem uma motivação física, né, ou psicológica, tem que ter para voltar a treinar, mas, como o professor falou, seu organismo não está preparado para determinada execução de movimento, você tem aquela sensação que está bem condicionado, mas não está, né? Provoca essa falta de treinamento uma ansiedade, determinados medos, né? Dependendo da patologia que você tiver, igual o professor falou, né? A experiência dele com a Covid. E isso atinge o nosso sistema nervoso central, né? No autônomo e no periférico. No sistema nervoso autônomo, a gente vê aquelas soluções simpáticas, que são as respostas do organismo ao estresse, e no sistema nervoso periférico, né, as soluções parasimpáticas, que são aquelas situações muscular e muscular esquelética, né? Então, além da falta de treinamento provocar problemas físicos, né, provoca também problemas no sistema biopsicológico. E aí determinadas alterações de você ficar com insônia, não conseguir dormir. E até o professor teve uma experiência paralela e isso daí é comprovado cientificamente. Acontece com atletas de alta performance quando param de treinar e depois retornam, e com operadores de forças especiais que permanecem muito tempo em operações reais. Tem estudos no Afeganistão, operações tempestade do deserto. Quando eles param de treinar, eles retornam, tem essas características. Beleza, o Alexandre pode tirar. E aí, o professor quiser falar sobre a sua experiência lá, professor? Sim, sim. Eu vou comentar isso aqui brevemente, nós vamos aprofundar esse assunto em outro momento. Mas meu autodiagnóstico, que já fui em alguns profissionais, foi estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Mesma característica dos operadores de forças especiais em operações reais. Porque, historiando, eu no terceiro dia estava praticamente recuperado da Covid, mas eu já tinha 3 dias que eu não tinha dormido. Mas os sintomas todos já tinham melhorado, até fiz um treino leve nesse terceiro dia. Só que aí eu já tinha 3 dias de experiência ruim de não ter dormido, meu sistema imunológico começou a cair, é uma área que eu estudo bastante. Eu sei que você não se recupera, se o sistema imunológico não responde, você tem perda de massa magra, enfim, nada funciona no seu organismo sem sono de qualidade. Eu dei, inclusive, aula de pós-graduação sobre esse assunto. E aí eu fiquei com aquele gatilho, né, na mente, se eu deitar, não dormir, eu não vou recuperar. E isso foi se arrastando, acabou virando 8 dias. Acabei tendo que optar por usar medicamento, que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, sempre trabalhei com meditação, controle mental, enfim. E isso também psicologicamente me abalou. Porque eu passei por um desafio que eu achava que eu já estava preparado. Então eu estou reorganizando. E qual o aprendizado disso?
Você não pode desistir, você não pode desanimar porque você teve uma perda, você teve uma derrota. Você se levanta e vai tentar de outra forma. Isso foi em outubro do ano passado, nós estamos agora em março de 2021 e eu ainda estou lidando com problema. E estou lidando com uma boa positividade, com bom humor até, no sentido de que se existe um problema, ele tem solução. Não existe problema sem solução. Talvez o mecanismo utilizado até o momento não foi o mais correto. E isso serve de exemplo para qualquer pessoa, porque às vezes a gente acaba desistindo, porque é cansativo, né, você lidar com alguma coisa que não está funcionando. Só que a gente não pode desistir. A desistência não é uma opção. Na vida a gente tem que continuar sempre tentando avançar, sempre progredir, e de cada vez que você tem alguma derrota, tem alguma dificuldade, você tirar um aprendizado. Eu sigo essa filosofia já há algumas décadas e tenho trabalhado, inclusive nesse momento, para avançar um pouco mais nesse aprendizado. Isso entra no campo de autoconhecimento, você precisa ter um trabalho em relação a isso. E o treinamento te ajuda nisso, porque a consciência corporal é uma forma de autoconhecimento. Se você não tem consciência corporal, esse aspecto do autoconhecimento é deficitário. Você precisa avançar, precisa investir. Não pode, novamente, desistir não é uma opção. Você continua até você conseguir superar e fazer o que é necessário para isso. Bom, então, como o professor falou, né, como a gente comentou, vários fatores intervêm na formação dos forças especiais, desde aspectos psicológicos, desde aprendizado de ciclos para tomada de decisão. O objetivo principal é o quê? Tentar transformar na excelência, né? Falando de excelência, quando a gente forma um operador de operações especiais e o treinamento militar continuado tem uma função essencial, que é o quê? Desenvolver alta performance, né? A gente tem um conceito básico de que é... Põe, Alexandre, esse texto aí. Então, se a gente observar que depois de todo esse tipo de condicionamento, treinamento físico, adaptação, qualificação, o objetivo principal é o quê? Alta performance. Se a gente olhar esse conceito aí, a gente vai ver que performance é o quê? Nível de domínio de uma atividade influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos, fatores internos e externos, resultando em uma tarefa realizada da melhor forma possível. Quando a gente busca operadores de operações especiais, atletas, ou desenvolver uma coisa, qualquer atividade com excelência, a gente está buscando o quê? Alta performance. E alta performance tem um conceito bem básico aí, que fala que é um domínio de uma atividade influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos, valendo-se do máximo de potencial das capacidades humanas para a execução da tarefa. Passa para frente. Para a execução de uma tarefa. Então, o que são elementos para a formação de qualquer coisa que a gente quer ter alta performance? Elementos intrínsecos e extrínsecos. A gente pode ver nessa figura aí, né? O operador, pode clicar, Alexandre. Pode clicar. Os elementos intrínsecos e extrínsecos, eles vão ser necessários durante toda a carreira do operador, né? Na parte de elementos intrínsecos, está o quê? As capacidades humanas, né? É o biotipo, determinadas características que cada um tem. Mas os elementos extrínsecos são produzidos. E aí a gente fala de quê? Treinamento físico, treinamento psicológico, engajamento em operações reais. Então, o resultado da excelência e para conseguir alta performance, que é o objetivo do treinamento continuado, é adquirido no decorrer da vida inteira do operador. A gente pode ver bem nessa figura. E essas capacidades humanas, tanto fatores intrínsecos como extrínsecos são produzidos, né? Então, o objetivo principal, quando a gente forma, é engajar nesses fatores que não são próprios de cada um, que são os fatores extrínsecos, né? Que são treinamento planejado, engajamentos reais, operações, assim como você vai fazer em qualquer situação. Se você quer ser um bom professor, você tem que estudar, você tem que se planejar,
você tem que fazer congresso, você tem que buscar experiências. Se você quer ser um bom bailarino, você tem que assistir vídeo, fazer intercâmbio com outros bailarinos e outras coisas. Determinadas características são próprias de cada um, e a maior parte dos movimentos extrínsecos que também fazem parte na formação de forças especiais, né, e também fazem parte no sistema de formação continuada, são produzidos através de treinamentos que são feitos por planejamento. Então, pode passar, Alexandre. Minha nessa oportunidade eu quero dizer que essas propriedades são adquiridas. A gente pode ver bem nesse gráfico aí. Que planejamento, alta performance está ligado ao quê? Planejamento, né? Determinação, resiliência, autoconfiança, adaptabilidade, competitividade. Se você não tem alguma coisa a competir, a suplantar, você sempre estagna a sua característica, né? Autocontrole, capacidade de decisão, que a gente já falou sobre aquele ciclo roda, disciplina, organização e outras características. Beleza. Então, o objetivo principal do curso de operações especiais é produzir alta performance, né? E essas características são conseguidas através de planejamento, né, professor? Sem dúvida. Bom, acho que já é bastante conteúdo, muita coisa densa, né? Muita informação. Muito disso tem que ser trabalhado, tem que ser investigado. Quem tem interesse vai atrás, vai aprofundar em leitura, em outros vídeos, em informações pertinentes àquilo que está se pretendendo desenvolver. E eu acho que a gente pode agora fazer uma síntese do que a gente apresentou até vocês para deixar uma ideia geral de tudo que foi comentado. Tá? Então, passo aqui para o Hugo, se você quiser comentar alguma coisa, senão o Caveira, que é o convidado especial, fazer um resumo de todas essas informações para a gente fechar o nosso podcast aqui. Beleza, então para minhas considerações finais, põe esse slide aí, só para a gente fazer uma consideração final. Minhas considerações finais são que os componentes de eficiência, alta performance e excelência são fatores cíclicos, né? Estão ligados a vários aspectos. Tanto a parte institucional, como a parte de logística, conhecimento adquirido, capacidade de treinamento continuada, né? Valorização das atividades. Tudo isso é um treinamento, uma forma que é cíclica, né? Sempre você está adquirindo determinados conhecimentos, sempre você está aperfeiçoando. E qual que é a melhor forma de você conseguir isso daí? Planejando, se preparando, procurando conhecimento com pessoas qualificadas. E aí o resultado final é o que a gente busca, né? Excelência, alta performance. E agradeço a todos pela paciência, ao professor pela oportunidade de poder fazer essa pequena explanação e esclarecer as dúvidas dos nossos amigos, nossos futuros graduandos, nossos camaradas de educação física e me coloco à disposição no TIMES, que é o nosso grupo na UFMT, e no Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Obrigado. Valeu, Caveira. Só uma pergunta pertinente, se bem agora fora de contexto, assim, do leigo mesmo. Nessa preparação física e toda a preparação que o operador tem que ter, qual que é a preparação mental dele para uma vida em sociedade? Por exemplo, o cara que entrou ali para forças especiais, ele já não é um cara mais tão comum, assim dizer. E o que isso impacta na vida dele social? Como eu falei para você anteriormente, né? Quando a gente faz a seleção, a gente faz um teste psicotécnico, né? Nesse teste, a gente tem determinadas características que a pessoa precisa ter para ser um operador de forças especiais, né? Essas características são características específicas, que a pessoa tem que ter um controle emocional acima da média, agressividade controlada, né? Espírito de cooperação, saber trabalhar em equipe. São características que são observadas num perfil traçado. Mesmo assim, jogo a jogo, treino a treino, né?
Então, a formação do operador de forças especiais é contínua. Quando ele acaba de fazer o curso, habilita ele a poder participar de determinadas situações. Mas a vivência, a convivência, a experiência, esse tipo de controle é passado dos mais antigos para os mais modernos e assim sucessivamente. Então, a experiência de prática e a vivência é transmitida de um para o outro, né? Não tem como você fazer um curso de operações especiais e você sair o super-homem, né? Você vai ter determinadas características e aptidões para você desenvolver a operação. Mas essa vivência de expertise, de treinamento, de operações é passado de um para o outro. E a gente procura transmitir isso daí para ter características específicas, que os policiais tenham controle emocional, e aí o treinamento continuado, a rotina, né, esse tipo de convivência faz com que a gente molde um perfil de pessoas que tenham características específicas para servir lá. Como quando eu era mais novo, segue o exemplo das artes marciais. Os mais antigos, né, passam para os mais novos. Então, quando eu era mais novo, o professor era meu orientador, né? Ele me ajudava, me ensinava. Então, por mais que eu tinha determinado conhecimento, à medida que eu ia convivendo com os mais experientes, a gente vai adquirindo essas características, essa sabedoria que é importante, né, no nosso grupo. Ah, com certeza. Mas isso aí, agradeço também aí, professor, o Caveira ter vindo aí, e que esse é só o primeiro de vários aí, né? Grande abraço a todos, é isso aí. Então, agradecendo também puxar pra cá, esse negócio aqui vai ficar mais fácil. Vai ficar olhando para a câmera. Falar, me orientaram que não é para olhar para a câmera. Então, precisa olhar para o entrevistado. Né? Agradeço a todos que assistiram também e deixo aqui 2 dicas. A primeira é tomada de decisão. Tomada de decisão, nós falamos de uma forma mais técnica, mas ela serve para tudo. A primeira coisa é eu decidir o que eu quero para a minha vida. Se eu quero melhorar de saúde, se eu quero investir na minha performance, se eu quero estar com um corpo mais bonito e assim por diante. Essa é a primeira atitude. A segunda é resiliência. Eu levo algum tempo para mudar. Se eu quero adquirir um outro status, leva algum tempo para que essa neurogênese, esse comportamento novo substitua o antigo. Então é importante que tenha essa paciência e os resultados virão. Desejo a todos um excelente dia. Até a próxima. Valeu, obrigado. Até a próxima.